Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, existe aí a possibilidade da incapacidade parcial ela se tornar permanente no âmbito do INSS, que é uma questão que gera muitas dúvidas entre os segurados, tá? Ela ocorre quando o segurado apresenta, por exemplo, uma limitação que impede de exercer plenamente a sua atividade habitual, mas não, olha lá, muita atenção agora, mas não o torna totalmente incapaz para outro tipo de trabalho. Essa situação geralmente resulta na concessão do auxílio de incapacidade temporária, desde que a carência e a qualidade de segurado esteja em dia, tá? Isso nesses casos. Já a incapacidade permanente dá direito à aposentadoria por invalidez, que é caracterizada quando a perspectiva de reabilitação não permite que o segurado volte ao mercado de trabalho, mesmo em outra função. O INSS avalia esses casos com base em perícias médicas, laudos e na realidade prática do segurado. Existem também as limitações com relação à idade, profissão, nível de instrução. A transição da incapacidade parcial para permanente ela pode acontecer quando a condição de saúde do segurado piora com o tempo. Doenças degenerativas como artrose grave, problemas neurológicos, são exemplos comuns de limitação inicial para evoluir para algo mais severo. Agora, em 2025, o INSS diz que vai dar atenção a essas progressões, especialmente com o aumento de análise documental. Vocês acreditam nisso? Vamos pagar para ver, né? O papel da perícia é central nesse processo. Quando o segurado recebe o auxílio temporário, o benefício geralmente vem com uma data de cessação, ao qual ele passa por uma nova avaliação. Se a perícia constatar que a incapacidade agravou e não há chance de melhora, o benefício pode ser convertido, tá? Isso não é automático, depende de provas sólidas. A incapacidade parcial, pessoal, é aquela que ela não te limitou totalmente, mas ela diminuiu o seu potencial. E na lei não está escrito, por exemplo, 10% no potencial, 15%, 20%. Se você está de auxílio-doença, tem um agravante, e essa incapacidade, ela não tem cura, mas ela não faz com que você esteja impossibilitado, muitas vezes, de retornar até a sua própria profissão. Você recebe aí, no caso, o benefício, que é um benefício indenizatório, que é o auxílio-acidente. Os peritos, eles têm obrigação, quando eles constatam essa incapacidade parcial. Só que o que eles fazem? Eles não fazem isso. Geralmente, eles encaminham para a reabilitação profissional. O auxílio-acidente, que é o benefício indenizatório, é um dos melhores benefícios que, na minha opinião. Por quê? O segurado, ele recebe praticamente metade do salário que ele recebe quando está na ativa. Eu já dei exemplo. Por exemplo, você ganha R$5.000 na ativa, trabalhando normalmente. Você entra por auxílio-doença, você vai receber uma média de 91% disso. Vamos colocar, vai, 4.500. Vamos colocar que é 91%, mais ou menos, o cálculo. Se você tiver um agravante, uma diminuição da sua capacidade, você pode retornar até o trabalho, mas o seu desenvoltura, o seu problema de saúde, ele limitou você. Ele diminuiu, por exemplo, a capacidade sua da força física, neurológica, os seus afazeres, você não tem mais a agilidade que tem devido a essa incapacidade parcial, você tem direito ao benefício de auxílio-acidente. Então, o que o perito deve fazer? Ele cessa o auxílio-doença e concede o auxílio-acidente. E esse auxílio-acidente, ele é a metade do que você recebia de auxílio-doença. Como eu falei, você passou a receber 4.500 de auxílio-doença, o auxílio-acidente seria 2.250. E você retorna ao trabalho, a empresa te reintegra, você passa a receber os seus R$5.000 normalmente, porque você voltou ativa, mais o auxílio-acidente, que seria de 2.250. Ele é a metade do valor que você recebia de auxílio-doença. E você volta a trabalhar. Além disso, você tem 12 meses de estabilidade. E se caso você for mandado embora, o auxílio-acidente ele continua. Ele só cessa quando você se aposenta ou quando você falecer. Porque ele não acumula com a aposentadoria. Então, na minha opinião, até financeiramente, é um dos melhores benefícios. Porque você volta ao trabalho. Não que seria bom ter uma incapacidade, mas já que tem, ela deve favorecer o segurado de alguma maneira, porque todo mundo está exposto aí a uma doença, a um acidente que cause uma limitação. Mas o que os peritos fazem? Para não conceder o auxílio-acidente, eles mandam para a reabilitação profissional.
E nesses casos, a incapacidade, eles vão tentar realocar esse segurado em uma nova ocupação compatível com as suas limitações. E nesse caso não vai receber o auxílio acidente. Olha aí, ó. A idade e o contexto socioeconômico do segurado também vão influenciar. Um trabalhador manual aí de 55 anos com um ensino básico e uma lesão parcial que o impede de exercer a sua profissão tem menos chance de ser reabilitado do que um jovem com um ensino superior. Agora, em 2025, a Justiça também tem tomado decisões que reforçam, né, esses fatores que devem ser levados em conta para essas conversões. Provas médicas são fundamentais para demonstrar essa evolução. Laudos detalhados, como eu sempre falo, tá, pessoal? Documentação, exames atualizados, relatórios de especialistas que mostrem o agravamento da condição, né, para convencer tanto a perícia administrativa, judicial ou o juiz, que nesse caso o pedido vai para a vara da Justiça. E sem a documentação, o INSS não vai manter o benefício, ele pode até cessar. Quando o INSS nega essa conversão parcial, o segurado ou ele recorre administrativamente ou ele vai para a via judicial. Lá ele tem 30 dias, pessoal, após o comunicado da negativa do INSS, para você entrar com recurso dentro do próprio INSS. A Justiça você não tem prazo, desde que seja 10 anos, tá? Já vamos falando aí. Essa esfera judicial, o perito nomeado pelo juiz, ele vai tomar atitudes diferentes da perícia do INSS, que é superficial. O perito judicial, ele vai avaliar o caso com base em evidências e na realidade da condição de saúde desse segurado. Se o laudo confirmar a incapacidade parcial, que ela evoluiu, e o perito constatar isso, com certeza ele vai, no mínimo, ou aposentar você por invalidez, ou vai conceder o auxílio acidente. Tá? Imagine o segurado, por exemplo, com uma lesão na coluna, que começou como uma lesão parcial. Ele recebe o auxílio acidente. Só que os exames mostram que essa lesão piorou, comprometeu permanentemente para o trabalho. Aí, num caso como esse, já não dá para receber um benefício indenizatório, porque esse segurado ele não vai ter condições de retornar ao mercado, porque ele não tem mais condições, por exemplo, de dirigir por causa da coluna. Nesses casos, você não pode pedir o auxílio acidente. Nesses casos, seria a conversão para a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, ela perde para o auxílio acidente nesse caso, porque esse segurado ele não vai poder trabalhar. Se for depois da reforma da Previdência, o cálculo que entrou em vigor depois da promulgação, cai para 60%, se for previdenciário, se for um acidente ou uma doença que você teve fora do seu trabalho, quer dizer, entra todo esse tipo de coisa, tá? Doenças listadas, como Parkinson, cegueira, também podem agilizar esse reconhecimento, porque dispensam perícia, a carência, e tem um maior peso nas avaliações, mesmo que a incapacidade comece como parcial, tá? Seu caráter degenerativo, ele justifica a mudança para um benefício aí de capacidade permanente. É aquilo, né, pessoal? O INSS tem enfrentado uma pressão para reduzir essas filas, melhorar a qualidade das perícias, mas ainda há relatos de muita inconsistência. Está caracterizado isso na lei. Se houve uma incapacidade que diminuiu a potência, diminuiu a condição de saúde desse segurado, é o que eu falei no começo do vídeo, não existe uma porcentagem na lei. Olha, 10%, a partir de 10% dá direito a um auxílio acidente. Não, não tem isso. É claro que você não vai perder a unha do pé e vai querer receber um benefício indenizatório. Nós temos que ter bom senso. Mas é uma garantia que você tem. E você pode alegar para o perito. Se o perito falar não, você não, eu sei, eu tenho conhecimento sobre o auxílio acidente. Agora veja bem, o auxílio acidente você tem que estar empregado, tá, pessoal? Você tem que estar registrado para receber esse benefício, tá? No caso previdenciário não recebe, se você estiver desempregado. Então prestar bastante atenção, como eu falo, conhecimento é tudo, tá? O tempo dessa conversão pode variar dentro do INSS de 2 a 6 meses ou até 1 ano, dependendo aí da agilidade da perícia, dependendo do perito, né? Se ele vai ser profissional ou ele vai ser negligente, imprudente, que não vai dar atenção nenhuma, vai desprezar praticamente aí a condição de saúde desse segurado. É muito sério isso, tá? É muito sério porque mexe não só na condição de saúde, mas a parte financeira desse segurado. Se condenar, por exemplo, você como incapaz total e permanente, corre o risco de você receber aí 60% do que você recebia. Olha aí, ó.
porque você teve um acidente dentro de casa, num dia de folga, ou uma doença que não está relacionada à sua atividade profissional. Enquanto isso, o auxílio acidente, ele garante para você praticamente a metade do seu salário e você retorna ao mercado de trabalho. Olha aí, ó. E só cessa quando aposentar, como eu falei, ou falecer. Então, financeiramente, imagina isso por 15, 20 anos. Quanto isso não pode ser significativo na sua vida financeira. É muito importante. Já que aconteceu a incapacidade, já que aconteceu o acidente, e você pode ser beneficiado, você tem direito a isso. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Então, olha como conhecimento é tudo, porque você pode exigir isso do perito, tá? Conhecimento, eu já falei. Sem ele, o INSS esmaga você. E eu não estou brincando e nem exagerando. Tá? Eu espero que eu tenha respondido, tirado dúvidas, tenha dado um esclarecimento importante para vocês. Gostou do meu trabalho? Não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você estar sempre atualizado com conteúdos como esse. Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, que sempre estão me incentivando a vir aqui trazer conteúdos, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, com tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.